noia minha. Oi, nós! Olha, se eu pudesse hoje, eu não perguntava pra vocês como é que vocês estão, que nem eu faço sempre. Eu perguntava pro pet, como vocês estão, bichos? Porque bicho é uma companhia tão perfeita, um amor tão bom de viver, que eu noio por eles também. Lá em casa são 6. Eu tenho medo até de falar. E quando o episódio for pro ar, eu tenho que falar. Lá em casa são 7, mas por enquanto lá em casa são 6. E quase foram 7, porque quem me acompanha nas redes viu que eu peguei um gato por engano, mas depois eu conto essa história. Então, como são 6 pets, dá pra noiar muito pensando que será que quando eu venho gravar aqui, eles sentem saudade? Ou eles pensam, graças a Deus, aquela mulher deu um tempo pra gente. E os gatos que dormem com a gente no pé da cama, será que eles julgam eu e o Codré dormindo assim de boca aberta? Será que eles acham que eu devia mudar pra um apartamento maior? Ou assim, comprar um sofá novo? Pra noiar junto, porque assim que é bom, eu tenho aqui comigo o NexGard Spectra. Você sabe onde o seu cão anda metendo o focinho? Bicho sai pra passear, enfia o nariz na terra, nas plantas, nas partes íntimas de outros cachorros que também estão zanzando por aí, pra depois vir com um lambejo na nossa cara. Mas é sempre bom a gente ficar de olho se o nosso cão não pegou nenhum parasita na rua. NexGard Spectra tá aqui pra proteger seu cachorro dos principais parasitas, como sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. É um tablete sabor carne bem gostoso pros cães e fácil de administrar. E o único tablete 4 em 1 do mercado. NexGard Spectra é outro nível de proteção para esses bichinhos que a gente ama. Vem aqui no link da descrição garantir esse cuidado com a saúde do seu cão. Valeu, NexGard! E além de NexGard, estão com a gente o especialista em comportamento animal e zootecnista Alexandre Rossi, também conhecido como Dr. Pet, amo. E a empresária, podcaster, mãe do Cocada e do Billy, Lela Brandão. Ai, que bom que vocês estão aqui! E aí? Tô muito animada. Vamos falar de pet, meu assunto favorito. Cara, não é muito bom a gente sentar pra conversar de pet? Porque antes de gravar, a gente já tava fazendo isso. Sim, Eu já cheguei falando, e aqui a gente sentou e continuou falando. Mas, Dr. Pet, eu te chamo de Alexandre ou de Dr. Pet? Pode escolher. Pra mim, eu vou de qualquer... Dr. Pet, porque eu acho Tá que o povo já se identifica mais. Sim. Sabe? Esse apelido grudou em mim de um jeito que não solta nunca mais. Essa coisa que eu tava falando agora no Abre, né, do episódio. Bicho também noia? Sim. E de maneiras muito interessantes. Então, por exemplo, um bicho que noia bastante é o bulldog inglês, por exemplo. Eles podem ser… Eu amo que tem raças mais noiadas. Alô, bulldogs ingleses. Obsessivo compulsivo. A gente Jura? chama nos Eita. cachorros mais pela compulsão. Porque a gente não sabe exatamente o que está rolando na cabeça deles. Mas cada vez mais a gente sabe que eles teriam ali pensamentos repetitivos muito parecidos com uma pessoa. Ai, E eu já cuidei, por exemplo, de uma cadelinha. De vários, né, bulldogs que tinham noias. Mas essa era Afrodite, chama Afrodite. E se não tivesse, por exemplo, as cortinas da casa, tudo de um determinado jeito específico, ela não conseguia dormir. Não acredito. Como você descobriu isso? Não, é muito óbvio, porque ela não consegue dormir, ela fica incomodada e fica olhando pra cortina. Aí você coloca no jeito certo… Parece o Victor, que não dorme com porta aberta, meu marido. Então, eles têm tem vários tipos de comportamentos que são, eu diria que são equivalentes a noiar pra gente. Gente, tô passada. Eu amo que o meu público de cachorro vai ser o bulldog. Os Noyers. Os Noyers, versão pet. Muito bom. Não sabia disso. Sim. As pessoas não imaginam, mas assim, várias das doenças ou problemas ou características que tem nos seres humanos, de um jeito um pouco diferente, tem nos animais. Então, por exemplo, eu fui uma vez visitar um colega, Daniel Mills, na Inglaterra, e ele me passou ali para mostrar os peixes depressivos. Que isso? E aí, o que eles fazem? Eles colocam antidepressivos, os mesmos do que a gente usa. Não acredito, não. Na água. E aí o peixe deixa de ser depressivo. Não é possível. E eles têm linhagens de peixes que já são para se testar antidepressivos. Porque eles não querem cruzar, eles não querem comer, eles ficam no fundo do aquário sem motivação. Baixo astral. E você coloca o antidepressivo na água.
e eles voltam a querer viver. É muito louco, Isso me dá né? É tantas muito louco. ideias. Não, eu já acho engraçado quando eu levo, né, na veterinário, assim, e daí separa assim, então, esse você compra com a gente, esse na farmácia humana. Tem vários remédios que são os mesmos, né? Eu tenho. sim. O Cocada toma remédio de humano. Sabe o que eu queria te perguntar, Dr. Pet? Você já viu uns vídeos de uns cachorros que tem uns botões pra eles falarem? Tem um já botão que vi. significa passear, tem outro botão não sei o quê. Você já viu isso? Você tá me… Não, assim, é que essa comunicação foi a minha dissertação de Mentira! mestrado. Nossa, meu Deus, que sonho. Vou realizar meu sonho. Porque eu sempre tive essa curiosidade. Porque eu seguia um cachorro, eu parei até de seguir, porque me dava um baixo astral. Tá. Que começaram a expandir o vocabulário dele. Aí tinha assim, a casa era… O chão era tudo botão. Cada botão era uma palavra muito específica. E aí, esse cachorro começou a fazer perguntas existenciais, já viu? Eu já vi, mas continua. Que eu tenho alguns comentários, porque eu estudei isso cientificamente mesmo. Nossa, meu Deus, eu tô realizando um sonho hoje. Faz anos que eu queria alguém pra me responder essa pergunta. Porque aí, esse cachorro, antes ele ficava passear, biscoito, não sei o quê. De repente, ele começou a perguntar… Quem sou eu? Tipo assim, sabe? Uma coisa assim, o que acontece depois que eu morrer? Tipo assim, umas perguntas filosóficas. E ele começou a ficar baixo astral. Não acredito. E aí, eu queria saber se realmente, assim… O que eu fico pensando, a minha noia será que a nossa… se a gente estender a nossa capacidade de reflexão e expressão pros animais, eles também vão ficar… Não pode falar palavrão, né? Vão ficar biruta da cabeça? Eles ficam birutas, eles já estão ficando birutas sem ter que necessariamente ir por essa via. Mas assim, sem querer ali, vamos dizer assim, decepcionar ou tirar assim, essa capacidade mesmo da gente perguntar o que estamos fazendo aqui, quem eu sou e etc. A gente não considera que os animais tenham isso. Ai, graças a Deus, tô muito aliviada. E esses painéis, assim, ninguém tinha feito isso antes, né? E aí eu fiz esse painel que eu adaptei, que era para crianças autistas e tudo mais, adaptei para um cachorro e a Sofia, e virou um case mundial, assim. E aí a gente mostrou a capacidade do cachorro se comunicar através de sinais arbitrários e aí eu mostrei um pouquinho das competências que um cachorro pode chegar. Agora, esses outros que tem um monte de botão e um monte de coisa, eles não têm comprovação científica que o animal está de fato se comunicando. Então não adianta, o cachorro coloca assim, quero passear, me leva a bolinha, sei lá o quê. Aí ele tá no parque, você mostra a bolinha, ele tá feliz porque vê a bolinha. Mas como que eu sei que ele sabia o que ele estava pedindo? Então pra gente conseguir mostrar, é muito mais complexo do que o que essas pessoas estão demonstrando. Você precisa ter o comportamento que antecede, que sucede. Então, por exemplo, eu não podia olhar para os objetos, põe uma câmera, e ela olhava para o pote de água, e aí ela vai lá e aperta, quero água. E depois ela andava na direção da água. Tem que ter uma série de comportamentos que comprovem, né? Isso, porque senão é como se você apertasse um monte de coisa. Casualidade. Então, infelizmente, esse estudo que foi super sério, depois acabou virando um monte de coisa muito mais midiática. E até o ponto do animal estar realmente se questionando e tudo, mas não. Tão aliviada. Eu posso ficar voltar a gostar desses vídeos, porque antes eu falei, será que a gente tá fazendo mal pros animais, dando tanto vocabulário? Mas na verdade era isso, né? Era uma coisa meio casualidade e é isso. Mas assim, a gente se comunicar melhor com os animais é ótimo. Mas pode acontecer um pouco alguma coisa desse tipo. Por exemplo, a Sofia, quando ela ficou doente, e ela teve que ficar internada, porque ela tava com câncer. E ela ficava olhando pra gente e ela ficava batendo a pata na parede, batendo tal. Quase que pedindo o painel pra se comunicar. Então, eles podem, vamos dizer assim, viciar numa comunicação melhor. E depois eles sentem falta. Nesse caso, eu levei o painel pra clínica, né? E ela colocou ali, passear a casinha. E aí a gente, nossa senhora, Nossa, não dá, né? Baixou o astral totalmente. Mal. A gente ficou mal ali porque não dava pra levar ela pra casa. E ela queria sair de lá. E você tinha certeza. Mas a gente não precisa falar, né?
o passear a casinha. Porque o jeito que olha, a gente sabe. Sim. Isso é muito Eu doido. tenho a sensação que o Cocada, em específico… Eu tenho o Cocada é um vira-lata e o Billy é um Golden. O Cocada, com todo respeito ao Billy, amo ele de paixão. Mas o Cocada é muito mais inteligente que o Billy. Claramente que o Billy tem poucos neurônios. Em casa é a mesma O coisa. Billy foi o segundo. Foi. Geralmente é assim, o primeiro… Não é só do cachorro. Olha. O primeiro, ele acaba sendo mais parecido com gente. Se você pergunta, a pessoa entende. Qual que é mais gente, qual que é mais cachorro? E o outro é mais… Exatamente. Ele é mais gente e, de uma maneira geral, o segundo é mais cachorro. Exatamente, porque o Cocada, ele depois tem… eu falo dos meus, Ele vai. tem… Eu tenho a sensação que… Eu tenho a certeza. Quando ele ouve uma palavra que ele não sabe o que é, ele fica desesperado. Se você fala assim, inconstitucionalissimamente, ele fica assim… olhando, desesperado, começa a hiperventilar até ele entender o que é que a gente tá querendo dizer. E o Billy, ele fica assim, olhando, tipo, tá, Às vezes olha sei lá, pro outro. bolinha. Pra ficar feliz. O que a gente faz? Fala, Não, amiga, em você ia falar dos casa seus. veio a Mabel primeiro, né? Que é aquela que eu te falei, a York, que era fêmea matriz. Então ela chegou em casa mais velha, né? Sim. A gente acha que ela tem, pelos exames, uns 3 anos. E ela vai fazer 1 ano que ela tá com a gente. E agora veio o filhotinho, que é o Dudu, que deve estar com quase 6 meses. E o Dudu é muito esperto. Ele já saca todo o ritmo da casa. E a Mabel, eu não sei se pelas condições que ela viveu antes, né? Pelo que eu entendi, ela ficava fechada. Não se compara, né? não se compara. Um animal que viveu num canil ou em uma determinada situação… E assim, não é questão de ser o primeiro ou o segundo, é com quem ele cresceu. Então por é exemplo, você tem um cachorro e ele é tipo filho único, ele começa a entender muito mais a nossa comunicação e de uma certa forma ele vai virando mais humano nesse sentido. E o segundo, ele tem como referência o outro cachorro e gente também. Então ele começa, em vez de assim, o que faz a pessoa passear? Ele olha pro outro como referência. Como referência. E ele acaba, às vezes, não desenvolvendo toda a capacidade. Dito isso, tem cachorros que são muito mais competentes, inteligentes e capazes de descobrir coisas. Isso que você falou de um cachorro… Quando você fala uma palavra e ele não reconhece, ele fica ansioso. Tem estudos que mostraram, por exemplo, Border Collies que entendem um monte de palavra. Um negócio que chama Fast Mapping, por exemplo. Ele sabe um monte de palavra e tem um monte de objeto. Aí você fala uma palavra nova e tem um objeto novo, ele faz esse Fast Mapping sem você ter que ensinar. Ele já, essa palavra eu não conheço, esse objeto eu não conheço, deve ser… Então, gente, assim, tô passada. É muito esperto, E né? às vezes, no meu caso é a mesma coisa, porque o Cocada a gente resgatou ele, mas a gente resgatou ele filhote. Então ele cresceu com a gente, ele tem os traumas lá dele, mas ele tá mais tempo com a gente. E ele tem a mesma idade do Billy, só que o Billy morava num escritório antes. Então ele não tinha realmente uma família, uma casa com que ele convivia, ele ficava muito sozinho e tal. E aí ele chegou, e é isso, tem metade dos neurônios do Cocada. Só que às vezes eu sinto que isso deixa ele mais feliz. Eu sinto que é mais fácil do Billy ficar feliz do que o Cocada. Porque o Cocada, como ele é muito inteligente, a gente… Tipo assim, é uma coisa muito impressionante. Às vezes a gente nem fala e ele já entende o que vai acontecer. Ele é Eu noiado. sinto que ele fica muito ansioso, que ele é volta noiado. pra sua primeira… noia. Liga. E volta pela sua noia. Eu acho que dependendo da comunicação e do grau que você evolui, o que você faz, você poderia aumentar um pouco essa… A ansiedade, né? Essa ansiedade. Eu acredito que sim. E aí, pra ajudar, atividade física, tipo isso, né? O que muitas vezes eles estão mais, vamos dizer assim, ligados às vezes a gente. Então, assim, a ansiedade de separação é muito comum nesse caso. E aí a gente tem que tentar fazer algumas atividades que eles não fiquem tão dependentes da gente. Isso vale pra gato também. Então, por exemplo, que a pessoa chega e só dá comida. E toda a comida e todo o cuidado vem de você. Então, o que você pode fazer é colocar, por exemplo, ração ou alguma coisa pelo ambiente… o enriquecimento e tudo mais, porque faz o cachorro se separar um pouco dessa dependência que tudo vem da gente. Então você saiu e tem alguma comidinha que ele vai encontrar, é como se ele fosse mais adulto, que ele foi buscar a comida em vez de estar pegando da mamãe. Autonomia. E ele vira… Autonomia. Que legal, é igual Tá pegando da criança. mamãe, amei. Agora, o que eu acho doido, assim, é que lá em casa, como são gatos e cachorros, né? É muito comum, quando eu conto isso, as pessoas perguntarem, mas eles se dão bem?
E eles se dão bem. É lógico que às vezes tem confusão, mas não necessariamente só cachorros versus gatos. Às vezes tem gato com gato, cachorro com cachorro e tal. Então é possível, né? No mesmo lar. Porque tem esse estigma que gato não vai conseguir viver com cachorro. O incrível é que se você pegar um cachorro e acostumou com um gato e acostumou com um cachorro, a chance dele se dar bem pra vida inteira com o cachorro é maior do que com um gato. Porque tem vários comportamentos, né? Tem vários gatos que já têm um temperamento um pouquinho mais territorialista. Um pouco, dependendo do sexo e tal, ele pode ser um pouquinho… Ter alguns instintos que o outro gato é um competidor, enquanto que o cachorro não é. Até pela predisposição genética a rejeitar, por exemplo, aquele cheiro daquele outro gato. Então… Entendi. Então essa diferença, às vezes, ajuda eles a se darem bem. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Os bichos, eles conseguem identificar que os outros são de outra espécie? Como que os cachorros… É que eu acho que os gatos são um pouco mais semelhantes entre si. Mas os cachorros é isso. Tem pincher e tem aqueles cachorros, tipo… Como é o nome daquele que fica com a orelha assim, gigantesco? Manicu, não tem um que é meio… um cachorro. Grande, um cachorro. Parece um cavalo. Um cachorro. Um dog alemão, são os maiores, tá? Esses gigantes. Eles conseguem olhar e falar cachorro? Tipo assim, pincher é cachorro igual um dog alemão? Então, eles conseguem. Pelo cheiro? Eles conseguem. Exatamente, é cheiro, mas tem mais características que eles conseguem… movimentação e tudo mais, eles conseguem saber. Mas eles podem ter, por exemplo, um instinto mais predatório num cachorro pequenininho. Mas de uma maneira geral, a gente vê claramente, às vezes, um cachorro gigantesco querendo cruzar. Então, por exemplo, o cheiro do cio é tudo igual, querendo cruzar com aquela coisinha mínima, como se fosse possível, e vice-versa, né? Mas assim, a gente mudou assim o tamanho, mas as características de um reconhecer o outro, não. Agora, dito isso, tem confusões. Por exemplo, você pega um show, por exemplo, tem um rabo pra cima e o pelo todo arrepiado. E um cachorro que não tá acostumado com a raça, ele olha, ele pode achar que aquele cachorro tá agressivo. Então eles se confundem. Então tem cachorro que não consegue expor os dentes pra mostrar os dentes quando ele tá agressivo. O outro cachorro pode confundir, né? Então tem várias dessas confusões, ou medo pelo tamanho e tudo mais, né? E eles têm… Desculpa, amiga, tô aqui perguntando um monte, porque eu tenho tantas coisas pra perguntar. Eles têm consciência de si, assim, do tamanho deles, sabe? Da estética, sei lá, coisas assim. Eu diria que não igual a gente, mas vou dar um exemplo. Um cachorro de uma raça grande, um cachorro grande, ele vai crescendo muito rápido. E ele vai batendo nas coisas claramente, conforme ele cresce, que de um dia pro outro ele já não passa debaixo da cadeira, né? O Dudu tá assim. É isso que eu ia falar. Isso. Igualzinho. Então, assim, esse grau de consciência, eles vão de fato aprendendo. Mas tem algumas coisas que não. Então tem, por exemplo, um cachorro inseguro, pode ser gigantesco e outro é minúsculo. Ele pode sim… ou vice-versa, ele pode não ter noção daquele tamanho. E uma das coisas que se fala, né, que, por exemplo, se você fosse um Chihuahua, um Pinscher, um Yorkshire, e tivesse a real dimensão do seu tamanho, você seria muito mais medroso do que é. Eles são bem corajosos. Eles são muito afrontosos, eu fico passada. E claro, e o mundo tá dando dicas toda hora que eles são minúsculos e muito frágeis. Mas se eles tivessem o temperamento correto para sobreviver, eles seriam muito mais medrosos. Então a gente tem quase que uma responsabilidade de super proteger eles, porque para eles terem uma vida normal, eles têm que ser mais corajosos do que deveriam ser. Por exemplo, se é desse tamanho, você tá andando na rua e passa um caminhão do lado, ele tem que ter uma confiança que o caminhão não vai passar na frente. Ele não entende, às vezes, a rua, não entende e tal. Mas ele tem uma confiança, às vezes, é muito fora bonitinho. É muito. Né? E é também porque as pessoas meio que invadem mais o espaço deles, né? Por não ter medo. Sim, Isso é muito chato também, é muito porque chato. eu tive o Caíto, ele não era tão sociável, assim. Até porque o Caíto cresceu muito filho único, sabe? Foi só ele por muito tempo e uma grande obsessão. Então ele me defendia. E às vezes, e ele era muito fofo, parecia um ursinho de pelúcia. Eu passeava na rua, a pessoa já vem direto com a mão. E eu tinha que falar, não, ele morde. E parecia que eu tava mentindo, porque
Ele chegava a abanar o rabo, mas eu sabia que assim que a pessoa colocasse a mão, ele… Nhaca. Então eu tinha que avisar. Aí outra coisa que eu também fico na noia é… A Mabel, que é a York, que tá com a gente há 1 ano… Quando ela chegou, o Max, o Caíto já tinha morrido. E o Max estava doente já, cardíaco, e não estava tão nativa. E ele durou meses, assim, sabe? Depois que a Mabel chegou. Então ela ficou um período grande, assim, uns 8 meses, só com os gatos. E eu comecei a perceber comportamentos dela que eram muito parecidos com um dos gatos. É possível isso de acontecer? Por exemplo… o Caíto, ele nunca andou no braço do sofá, sabe? Ele sentava no sofá e via TV. A Mabel, ela deita no mesmo lugar… Via TV é muito bom, né? A Mabel, ela deita no mesmo lugar dos gatos, no braço. E às vezes ela tenta fazer os mesmos saltos e fracassa. Ela tá tentando ser gato? Olha, é um ótimo ponto, assim, acontece de uma espécie influenciar a outra. Normalmente tem um período que a gente chama de socialização primária, que isso acontece mais. Tá. E é como se um animal, ele se identifica, vamos dizer… com aquela outra espécie que ele se acostumou. Então o caso mais comum das pessoas é assim… pega o cachorro quando ele é filhotinho e ele vem viver com os seres humanos. Então, ele é como se ele achasse que ele é um pouco humano também. Não que ele não consiga distinguir outro ser humano de um cachorro. Ele vai ter reações diferentes. Mas ele pode, principalmente na socialização primária, quase que confundir um pouco ele com um ser humano, a ponto de, por exemplo, ele querer cruzar sim. com a nossa perna, montar na nossa perna. Aham. Ao ponto dele sentir socialmente completo com um grupo de seres humanos. Às vezes mais do que com outro cachorro. Então, assim, quando os humanos estão presentes, tá tudo bem. Quando só tá o grupo de cachorro, eles ficam com ansiedade de separação. Então, a gente pega… totalmente. E a gente faz essa confusão quase que propositalmente na cabeça deles para eles ficarem mais próximos da gente. E se você fizer isso com outro bicho… Então, por exemplo, vamos dar exemplo, mas… Tem vários outros animais que são assim. Mas você pega, por exemplo, um cachorro que é pra ser pastor de ovelha. Não que nem um border collie que é pra trazer as ovelhas, mas que é pra ficar com o rebanho de ovelha cuidando contra lobos, por exemplo. Né? Então vamos lá, um Kovacs tá lá, é um cachorro enorme que vai cuidar. Você não pode ficar cuidando dele, você tem que colocar comida tudo junto com as ovelhas, pra ele se achar meio que uma ovelha. E ele fica na ovelha mesmo quando o pastor humano sai de perto, ele continua se sentindo melhor no grupo de ovelhas. E dá um trabalho tremendo fazer isso. Caramba! Porque se você fica lá interagindo com o cachorro, depois quando você sai, ele vem atrás de você. Vai humanizando. Você vai humanizando ele. Então, dependendo da função, hoje em dia quase não tem mais essa função, você vai ter que fazer com que ele não se associe ao ser humano, e sim a uma outra espécie. E pode ter acontecido ao longo da convivência, a Mabel, né? Mabel começar a se identificar mais com o gato. Porque tá lá no dia a dia. Cara, quando exatamente. quer cheirar e brincar, eles sobem em cima do sofá e andam como gato. Agora, tem cachorro que também gosta tem cachorro que tem um equilíbrio muito melhor e acaba… Eu fico chocada com a Mabel, juro. Acaba tendo comportamentos que você fala… putz, isso aqui não é tão comum pra cachorro. E é estreito, sabe? Uns lugares que ela sobe e ela desenvolveu habilidades. E ela vai indo, e daí você vê que ela dá aquele mini treino e vai pra uma mesa. E eu fico, Mabel! Não acredito, não. Isso é total, isso pode ter sido influenciado totalmente. Porque andar onde outro anda, pular… Essa imitação, ela de fato acontece. Não são todas as imitações que acontecem. Mas essa de facilitação do comportamento semelhante de… por onde andar, pular e tudo mais, acontece assim claramente. Tá. Tem alguma aí? Porque eu tenho tenho uma uma aqui. pergunta. Então vai você. Que foi uma coisa que você falou do assistir TV. Eu tenho muita noia disso, porque eu queria muito saber… Porque como a gente passa muito tempo em telas, celular, TV, etc. Eu fico pensando se os cachorros… No meu caso, eu só tenho cachorro, né? Mas se eles entendem o que a gente tá fazendo, ou se eles acham que a gente tá só parado. Porque o Cocada, eu sei que ele reconhece… O Billy, não. O Billy tem uma inteligência um pouco prejudicada.
Mas o cocado, eu sei que ele reconhece, por exemplo, quando aparece algum bicho na TV, lobo principalmente, ele fica muito entretido com leão, lobo, essas coisas. Eles sabem o que a gente tá fazendo? Olha, provavelmente não sabem o que a gente tá fazendo, mas eles têm uma noção e podem ter uma noção muito boa de que se eles ganham atenção, o que eles têm que fazer pra conseguir, às vezes, a nossa atenção. Então a gente tá lá e não tá fazendo, vamos dizer, tá olhando pra uma tela, eles podem aprender a se incomodar com aquilo, que eles querem atenção pra eles, e aí eles vão fazer algum barulho, vão fazer alguma coisa. Ou, se você é do tipo que quando você tá olhando, você vai ignorar tudo, ele já vai deitar Desencanar. e esquecer de você. Mas tem alguns estudos que fizeram muito com os chimpanzés, gorilas e até com cachorro, de colocar um balde na cabeça da pessoa pra ver se eles sabem que você não tá conseguindo enxergar, porque tem um anteparo visual. E os cachorros mostraram uma certa compreensão disso, de que quando você tá conseguindo ver ou quando você não tá conseguindo ver eles. E também tem estudos feitos com cegos, que tem cachorro, guia de cego. E aí eles acabam tendo um comportamento diferente com o cego de chegar perto e encostar pra saber que tá lá. Meu Deus, que coisa linda. Uma parte é meio que uma percepção, não igual aos chimpanzés, mas outra é o aprendizado do dia a dia mesmo. Ver quando você tá com aquilo, como que você reage, né? Entendi. Porque na minha cabeça eles acham que, tipo assim, eu fico pensando o que o cocado e o Billy ficam imaginando, que a gente fica assim, ó, com a Olhando tela na pra um cara. negócio, eles devem olhar e falar assim: minha filha, o que é isso? Vai se mexer, sei lá, levanta. Não, mas igual o livro também. Eu leio toda noite e o Francisco gosta de deitar aqui, né? E é muito engraçado, porque não é que ele só quer deitar aqui. Se eu viro o livro pra cá e a minha cabeça tá aqui, ele vem com o fuço aqui. Ele quer… Olhe para mim. Isso acontece muito com gato, muito. Então assim, na época, né, que tinha os jornais, que a pessoa abre o jornal no chão, alguma coisa, o gato vai deitar em cima do jornal ou parar na frente da tela do computador, que você acha que é o acaso, mas não. Eles estão vendo ali a sua atenção naquilo e fica num lugar que… E aí vai se limpar, como se não tivesse nada a ver, ele tá lá por acaso. Mas não, eles vão disfarçando. Eles ficam ali pra conseguir que você fique prestando atenção neles. Eu fiz a cirurgia e aí não podia subir na minha barriga, né? E aí eu fiquei, sei lá, 5 dias fora no hospital. Quando eu voltei, eu tava, assim, morrendo de saudade. E o Francisco tem essa coisa que toda noite que eu tô vendo TV ou lendo, ele deita aqui. Daí eu fico tentando ver a TV e ele volta. Assim, só que não podia deitar. E aí ele vinha e eu ficava arrasada, que eu falava assim, não, a mamãe tá dodói, não pode e tal. Falei, cara, eu vou mostrar. Aí eu levantei a barriga e tava com os curativos. Aí ele olhou aquilo assim, aí ele veio com… aquela coisa de nariz de gato, sabe, assim? Mas ele mudou totalmente, porque… não sei se ele estranhou as cores, né, que tava na minha barriga, o esparadrapo e tal. Mas ele veio numa delicadeza, assim. E aí ele cheirou. Eu tô com 6 furos e o corte da cesárea que reabriram. Aí ele cheirava. Aí ele saiu e deitou de assim. Mentira! Eu queria chorar. Meu Deus! Eu falei, finalmente a gente conseguiu se comunicar. E ele entendeu que aqui tem alguma coisa errada. Ele resolveu a equação. E ele falou, assim, mas tá eu bom, vou… fia, então eu vou na horizontal. Eu quero a mamãe. E aí ele deitou assim. Cara, é muito fofo. E eles sabem, né, quando a gente se machuca, essas coisas. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes eles vêm até lamber a nossa lágrima. Eles sabem quando a gente tá eu ia perguntar isso também. Eles principalmente o animal que você convive muito próximo, ele começa a perceber, assim, mudanças no nosso humor de uma forma, assim, impressionante. Tem um estudo interessante que mostraram que a gente tem mais emoções, vamos dizer, do lado direito do que do lado esquerdo. Tem um lado do rosto que você acaba mostrando mais emoções. E aí o cachorro, isso foi feito mais com cachorro do que com gato. Ele tende a olhar pro lado que você tem mais emoções no rosto. Gente. E eles podem
reagir a o que a gente chama de microexpressão, que são expressões que você não consegue, muitas vezes, perceber de forma consciente, mas você autorregula. Então, assim, a pessoa pode estar feliz e estar disfarçando, e você não sabe que ela está feliz, mas quando você olha para ela, você começa a sentir, através da empatia, um pouco mais de felicidade. Essas microexpressões, eles já mostraram que os animais são capazes, os cachorros, por exemplo, são capazes de ver. E algumas coisas que a gente tá descobrindo, né, recentemente, por exemplo, o abanar o rabo, se é mais para um lado ou para o outro. Se eles reconhecem o tutor ou é uma pessoa estranha, muda. Caramba. O lado predominante. Tem o rabo que gira Tem também. o que gira também. Eu amo, Tem o que o gira. Dudu faz esse. E eles também podem, assim, quando vem outro cachorro, dependendo do jeito que tá abanando o rabo, eles também se contaminam com aquela emoção. Como se fosse uma empatia pelo outro cachorro também. Ai, que fofo isso. É muito… A coisa do chorar é muito real, né? Na minha casa, nunca mais a gente conseguiu chorar em paz. Porque o Billy não liga, mas o Cocada, na hora que você faz assim, do que você vai chorar, ele já tá desesperado, assim, com as patas, lambendo a sua cara até você parar. É um barato. E Os gatos Arthur fazem também. isso, amiga? Gato também, nossa, muito. O Arthur convive desde que nasceu, né? Sim. Com bichinho, assim. A casa já tinha muito bicho quando ele nasceu. E teve essa fase que tá aprendendo a andar, né? Que a criança cai muito e chora muito. Então eu percebia, sempre… Eu brincava que a Patolina era minha babá. Porque era quase como se ela ficasse acompanhando a andada dele. E várias vezes ele segurava no pelo dela, assim, pra equilibrar. E ela tava sempre perto. É muito lindo. E chora e vem na hora. E outra coisa que falam muito também de gato é… que ele te ignora, né? Ele não é tão carinhoso, não é tão afetuoso. Cara, eu tenho 4, né? E, enfim, já tive 5, porque perdemos o Romeu. E cada um tem uma personalidade muito diferente da outra, né? A Patolina, ela é uma gatinha extremamente social. Então, ela ama a visita. Qualquer pessoa que vem em casa vira o sofá da Patolina. Ela vai sentar no seu colo. Que fofo. E ela ama carinho e tal. E ela faz igual a Mabel e o Dudu. Você abre a porta de casa, vem os 3. Sabe? A Pamela, ela olha do corredor e aí ela já foge e vai pro lugar dela. Ela só quer saber. O Francisco também dá uma olhada, o Bibi fica dormindo. Mas a Patolina vem te receber todas as vezes que você entra em casa. É muito fofo. Muito fofo, muito fofo. O Billy é igual. Billy é o cachorro mais carente que eu já vi na minha vida. E é o que eu falei, que ele se incomoda que a gente tá no celular. Porque a gente tá no celular assim. Aí ele vem e faz assim, ó. Bota a pata, tipo Adoro assim, isso. filha, chega, deu a hora. E quando tá trabalhando também, ele vem e bota a pata, assim. E aí, isso é muito bom, porque eu não sei se os seus fazem isso. A Mabel faz, de cavar, assim, minha mão. Quando você tá trabalhando? Porque aí eu vejo que é a hora de eu dar uma pausa, sabe? Tipo assim… Eles estudaram que trazem benefícios pra gente mesmo, esses intervalos e não exatamente. ficar… Diz que a gente tem uma necessidade de fazer carinho, receber carinho. Por exemplo, e quando a gente tá com trabalho remoto ou só através da tecnologia, a gente acaba não satisfazendo essa necessidade. E aí o cachorro ou o gato no seu colo e tudo mais, e fazendo esses intervalos e tudo mais, assim, é muito bom para a nossa saúde mesmo. É muito, porque eu vejo que na hora que você para, joga bolinha, faz um carinho, eu sinto mesmo que tem algo se alimentando em mim, assim, enquanto… Eu sinto no passear. Quando a gente perdeu o Max, eu fiquei super chateada, a Mabel, né, tinha chegado há pouco tempo ali em casa. Teve um final de semana que eu tava sozinha em casa. E sabe quando você acorda meio deprê? E foi muito nítido, assim, eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Essa obrigação do passear… Eu voltei do passeio e eu tava outra pessoa. Sim. Então, essa coisa de você botar a coleirinha, sair, catar um cocô, dar uma respirada, pegar um sol. Mexer o corpo, pegar uma subidinha. A hora que eu voltei pra casa, eu olhei e falei… Ai, obrigada, Mabel, tô ótima. Eu adotei o Cocada por conta disso. Porque eu queria sair pra andar mais, sim. Porque é isso, né? Se você entra numa rotina de
ficar meio deprê, você acorda meio sem vontade de fazer nada, você não faz nada, aí você tem menos vontade ainda de fazer nada. Quanto menos você faz, menos você faz, né? E os cachorros, assim, você não pode, né, vacilar nesse compromisso. Então, os cachorros fazem você sair, se movimentar, tomar uma vitamina D na pele, sabe? Uma coisa assim. E tem uma coisa que eles falam que é a realização através do outro, que também é importante nessas horas. Então, às vezes você tá meio deprê, vamos dizer, e você vai andar e você não vai curtir tanto o passeio, ou tá com uma dor, ou alguma coisa assim. E aí a gente vê o cachorro curtindo, querendo ir, e feliz da vida, dando oi pras pessoas, dando oi. Você se realiza através do outro também, né? E aí isso acaba resgatando um pouco a gente, Muito, né? muito. Você falou de rotina. Eu não sei se é porque eu gosto de rotina, assim, né? Eu sou uma pessoa meio que tá tudo agendado, assim. Mas bicho gosta de rotina, porque eu tenho essa sensação que os meus é tudo muito programado, assim. Acordou, já tá todo mundo no seu posto, esperando na coreografia. Sim. E às vezes até os pratinhos, o dos gatos são menores, o da Mabel é um pouquinho maior. Se eu boto sem querer, sabe, na frente de um gato, ele vai dar a volta e procurar o prato pequeno, sabe? Porque o grande é o da Mabel. Aí ai meu Deus, vou lá e troco o prato, sabe, assim. Eles super acostumam com rotina e podem estranhar quando sai da rotina. E, inclusive, alguns zoológicos ou alguns especialistas e tal falam assim, não, é ótimo rotina, porque vários metabolismos, várias coisas vão ficar mais previsíveis e o animal consegue, vamos dizer, viver melhor. Mas, como tudo tem um exagero, e dependendo do animal, se a rotina é sempre exatamente igual, quando sai da rotina, Sofre, alguns animais sofrem. Então você precisaria, vamos dizer assim, tomar cuidado para não ser uma rotina. Se aquilo lá for realmente muito estressante pro animal, não ser aquela rotina exatamente do mesmo jeito, perfeito e tudo mais. Então, assim, uma pessoa que seja, talvez que tenha toque, por exemplo, ela pode acabar deixando o cachorro ou o bicho também. um pouquinho mais obsessivo também, né? Especialmente se for um bulldog. Se for um bulldog inglês. Era bulldog inglês? Bulldog inglês. Todo mundo que tem bulldog inglês ouvindo falar agora eu O ruim é que entendi. você fala assim, não, tá bom, então eles precisam. Tá bom, eles precisam, mas você pode acabar piorando essa loucura. a situação. Então, muitas vezes, assim, a solução que acaba sendo um meio termo acaba sendo um medicamento mesmo para diminuir essa característica, para você poder relaxar um pouco e o bicho também relaxar um pouco. Sim. Em casa a gente muda final de semana. Porque acorda mais tarde e tal. Mas o Max, na época, ele… Cara, não importava, era final de semana, ele tinha isso. Ele era um pouco obsessivo. Ele vinha acordar e latir, sabe? Tipo, O que tá acontecendo? Você vai fazer o meu horário. Você vai cumprir seu compromisso. Os outros não, os gatos. Eu tenho uma não são pergunta tanto. sobre isso de rotina. Pra eles registrarem a rotina, precisa ser todos os dias? Porque eu tenho assim, meus cachorros vão pra creche de quarta-feira. Não, eles… De quarta-feira, eles já acordam prontos pra creche. É surreal. Sim, Como que eles sabem que é sim, quarta-feira? Não entendo. É impressionante, mas normalmente tem alguma coisa que eles perceberam no Que não é ambiente. exatamente a data, né? É muito quando é sábado, quando é muito fácil, porque o trânsito, o cheiro da cidade, tá tudo diferente. Barulho, Os né? barulhos, tudo diferente. Às vezes, quando você abre uma gaveta e vai pegar uma meia específica, alguma coisa que você nem às vezes se deu conta, eles já perceberam. Então, normalmente são essas dicas… Entendi. do dia a dia. Eu, por bastante tempo, a gente tinha quase que uma perua escolar que pegava os cachorros. Ai, que fofo. E aí, assim, os tutores ali descrevendo que falam assim, olha… Segunda e quarta, eles ficam olhando pela janela, esperando É surreal a perua chegar. isso. Eu Eles amo. sabem o dia da semana. É surreal. O Cocada e o Billy, eles acordam de uma forma diferente, assim, de quarta-feira. Geralmente eles ficam de preguiça na cama, pedindo carinho, não sei o que. De quarta-feira é assim, acordou, Bora? vambora, já tá ali na Vamos? despensa pra botar a coleira. Já estamos prontos. E eu fico, gente, mas como é que vocês Como sabem que é percebe? quarta-feira? Quando a gente pegou a Mabel, né? Tinha essa coisa dela tá super assustada, porque, enfim, era fêmea matriz e tal. E
a veterinária até virou e falou assim: olha, vai apresentando ela aos poucos, né, pro seu pessoal, humanos e bichos, né? Vai indo aos O poucos. pessoal, muito bom. Aí eu fui indo, né? Foi primeiro o Francisco, que era filhote na época, aí já é o amor da vida, né, e tal. Aí a Pamela, que é a gatinha monogâmica, ela só gosta de um humano por vez. Mas bichos ela ama, daí foi a Pamela e tal. E aí eu fui crianças, né? E aí teve coisas assim, ela ficou com mais medo da minha enteada do que do meu filho, sabe? E daí falava assim, às vezes com homem elas têm mais medo, porque de repente no canil tinha um homem e tal. E ela é completamente apaixonada pelo meu marido. Ele é o amor da vida dela. Eles têm seus preferidos? Eles têm várias coisas que podem influenciar, mas até predisposição genética para ter preferidos ou uma determinada característica pode acontecer. E você tem, por exemplo, predisposição genética a normalmente ter mais medo, por exemplo, de homem do que de mulher. E aí são características geralmente assim, pelo tamanho, voz, o jeito de andar e tudo mais. Porque de uma certa forma é mais perigoso para eles um animal maior do que um animal menor. Um animal que fala mais grosso, normalmente, tem mais risco. E tem também, às vezes, o cachorro, o gatinho, ele pode acabar tendo uma amizade, alguém que foi muito importante na vida. E ele pode pegar alguma característica daquela e… Passar pra outra pessoa. E passar pra outra pessoa. Então, por exemplo, falar assim, ó, vamos dizer, um cachorro. Tem cachorro que fala assim, o meu cachorro odeia Golden. Mas como é possível? Às vezes o que aconteceu? Ele tomou um susto, um Golden mordeu ele. E aí ele pega aquelas características e generaliza. Tá. Então isso acontece. Eu tenho um amigo que adotou um cachorrinho que vivia com um mendigo. E é uma cadelinha super, super, super medrosa, assim, sabe? Da dó, assim. Mas quando ela via qualquer mendigo, ela ficava mega feliz. Ia querer dar oi, ia querer ficar junto. A lembrança. E tem cachorro que é o contrário, que vai ver alguém ali carregando cobertor, que tá com o cheiro mais forte, vai ficar agressivo, vai ficar latindo. Mas ela teve uma ligação super bacana com alguém naquela situação, né? E o cobrir? Porque… Como assim, amiga? porque eu… Quando eles vão dormir? Porque eu acho bonitinho, tem as caminhas, né? E os gatos não, porque eles se intocam, ou vão pra cama e tal. Mas cachorro, assim, né? Tinha uma fase que o Caíto tinha um enxoval ali dele, que a gente vai mimando, vai perdendo a noção. E aí eu tive salsichinha, né? Mais nova, ainda quando eu morava com os meus pais. Eles adoram ser cobertos. E os salsichas, eles sabem se cobrir. Ai, que tipo fofo. surreal. Eles entram por baixo e puxam com o dente, o cobertor e tal. E o Caíto odiava se cobrir. Eles têm calor, eles não têm, eles conseguem se regular. Os Dachshunds, né? Eles acabam gostando… Tem cachorros que gostam mais de se cobrir e outros que gostam menos. Então, assim, tem cachorros que passam mais frio e outros que passam mais calor. Então, os salsichinhas aí, normalmente, eles têm mais frio e eles gostam mais de ser cobertos. E uma das coisas, assim, deles entrarem nesses buracos e tudo mais, tem a ver também com a seleção genética. Porque eles foram selecionados para ter essas perninhas curtas Tocas. e compridinho pra entrar e caçar bicho. Aí eu fiquei imaginando eles entrando assim no buraquinho. É muito lindo, né? Eles Mas o adoram próprio os buraquinhos York, do dormir né? juntos Tem e tudo isso. mais. O Yorkshire, ele é um caçador de rato também. Então ele tem que se meter nesses lugares. Eu tô imaginando a bundinha de fora, assim, sabe, do buraco. É muito fofo. E a história de quando você vai dormir e tá numa toquinha… E você sente que tá tudo encostado em você, normalmente é um sinal de proteção, porque você tá num ambiente que é mais difícil de chegarem e sofrer um ataque de um outro bicho. É instinto mesmo. Instinto. Então tá com as partes encostadas, o corpo encostado ou encostado é um animal social em outro animal do grupo, também ajuda a dormir melhor. Porque quando algum
alguém que tá dormindo junto toma um susto, acorda todos os outros. Então você pode dormir de forma mais profunda. Isso acontece com a gente também. Sim. Eles já mostraram que, assim, às vezes a pessoa dormindo com algum bicho ou outra pessoa encostada nela, ela acaba tendo mais, por exemplo, sono profundo e sono REM, que é o… E pode dormir na mesma cama com bicho? Porque tem gente que fala que não, mas assim, Não, eu durmo com muitos. Também. Eu fiz uma pesquisa gigante, talvez a maior, mais de 50, 60 mil tutores. Nossa. E a gente perguntou… É a maior pesquisa dessa área aí que a gente viu dos cachorros que dormem na cama com os tutores ou no quarto e tudo mais. E o que a gente viu? Que para os cachorros, ao contrário do que a literatura dizia, mas não tinha estudo, é que para eles pode ser muito bom. Pode ser um fator Oh, meu protetivo. Deus, que bom. Graças a Deus. E aí, quando a gente sai de casa, por exemplo, eles terem acesso à nossa Preciso cama mostrar. ou ao sofá onde a gente fica, para eles poderem deitar lá onde tem mais o nosso cheiro, pode fazer com que eles se sintam melhor. Inclusive, isso não foi o nosso estudo, mas inclusive os cheiros, quando o cachorro tá no sono profundo, ou a gente tá no sono profundo, não é que a gente tá totalmente alienado do meio, a gente tá percebendo cheiros, e se os cheiros forem de confiança, de outros integrantes do grupo, a gente pode dormir mais profundamente, porque a gente não tá sozinho, então a gente pode relaxar mais. Ontem eu cheguei 2h em casa, porque eu tava gravando uma publicidade, era noturno. E aí eu entrei pra ver se tava tudo bem com o Arthur. A porta dele fica sempre abertinha e tem a escada que a Mabel sobe e desce a escadinha. Eu encontrei isso aqui. Eu vou pedir pra pôr a foto pra vocês. Não é possível. Cara, ela dorme assim com ele. Fofo. Isso, então assim, se a minha pergunta tá fazendo bem, eu acho que sim. Porque… Evidentemente. Porque isso, exatamente. Nós somos animais sociais, eles são animais sociais. E o grupo, ele se sente mais protegido. E aí você pode ter benefícios fisiológicos mesmo. Porque o corpo tá falando assim, fofo. pode relaxar, que você tá num ambiente seguro. Tá liberada, então. Ela liberado. desce, faz o xixi e sobe de volta. E eu amo, porque eu tenho sono leve, então eu escuto, sabe? As atividades noturnas, assim. Aí eu escuto aquela… né, assim, faz umas Sim. Aí vai, faz o xixi, daí dá um tempinho, eu escuto ela voltando. E sobe. E volta e dorme bonitinha. Agora eu preciso contar do gato errado, né? Que eu Sim. falei Conta. no começo. A gente saiu pra passear com o Dudu e Mabel. Na volta, o porteiro falou: olha, seu gato fugiu. Falei, jura? E já aconteceu uma vez, né? Daquela coisa de abrir a porta pra levar o lixo. A Patolina é terrível. Só que ela não foge e sai correndo. Ela sai porque ela quer cheirar. Sim, sim. E tem aquela coisa que sai no corredor e se esfrega, né? Sim, sim. Não entendo por que eles fazem isso, mas depois você me explica. E aí eu falei, foi Patolina, porque a última vez que aconteceu, né? Ela subiu pro andar de cima e o vizinho de cima me interfonou. Sua gata tá aqui, tá no meu colo. Tipo, ela mia, eles abrem a porta. Gente. Aí fui lá, aí eu falei, onde tá? Aí tá aqui, a gente botou na portaria. Eu falei, tá bom. Eu vi de costas, falei, é a Pato, realmente. Peguei, falei, nossa, como tá gorda. E aí, fui voltando pra casa. Quando eu abri a porta, eu olhei no chão, Patolina. Cara, me deu 5 minutos de loucura. Eu olhei, era um gato igual a Patolina. Mas como que você percebeu que não era? Porque ela trocava lá. Entendi. Amiga, ela no chão e no meu colo. Perdi essa parte. Um surto. Aí eu… Enfim, falei, pera, eu vou levar pro meu quarto pra isolar, porque ninguém tá adaptado com ele. Eu não sei se ele tá adaptado com os outros, que eu não sei quem é. Boa tarde, quem é você? E eu já vejo isso. Que doido. Fechei a porta, levei ele pro quarto do Arthur. E Arthur amando. A gente vai ficar com ele? Eu não, pelo amor de Deus. Tinha acabado de pegar o Dudu. Aí fechei a porta, falei, vou pôr areia pra ele lá. Aí é muito bom, porque daí todos na porta. E fica todo mundo sentado meio igual galinha, sabe? Que eles ficam meio assim e fica tudo assim. E aí comecei, olha, tudo bom pro porteiro? Não é meu, né? É de alguém e tal. Aí olhei ali, macho. Aí falei, vamos ver se ele tá com fome. Não sei há quanto tempo ele sumiu, porque a teoria é… No prédio não é, porque a gente ligou pra moça que tem gato. E os dela estão lá.
E a outra moça que não tá aí, ela só tem um gatinho preto. Eu falei, ué, vou sair na rua e vou, né, na portaria de todos os prédios ao redor, perguntar. Não sei se ele entrou pela garagem, subiu pela escada de incêndio, a gente não sabe. Aí botei caixinha de areia no quarto do Arthur, ração e comidinha úmida. Ele na hora desceu e foi comer a comidinha úmida. Quando eu volto, interfonei em vários prédios, vou perguntar, não é daqui. Ele já tá vendo desenho com o Arthur no colo. Falei, gente, ele vai ficar. Eu já tava assim. E eu nunca tinha adaptado o gato grande, só o cachorro mais ficou? velho. Não, aí eu fiquei desconfiada. Eu falei, cara, essa moça que tem o gato preto, porque é um gato rajadinho, mas é mais pro escuro. Vocês perguntaram pra ela? Aí eu liguei pro administrador do prédio, pedi o telefone dela. Você tem esse gato assim? É meu, é o Simba. Gente. Aí quando ela chegou em casa pra buscar, ele tava preso no quarto do Arthur. Ela foi direto na Patolina. De tão parecido que eles Ai, são. meu Deus, imagina. Falei, não, essa é a minha, o seu E tá tinha lá aquele no quarto. programa, não tinha? Que era troca de esposas, um negócio assim. Eu tô no troca de Troca de gatos. Você acredita? Mas eu fiquei tão perturbada que eu falei, eu vou. No final eu tava assim, pesquisando já, como é que eu vou adaptar um gato que eu acho que é mais velho, porque ele era tão calmo, tão bonzinho, tão sereno. E aí, outra noia que eu tenho. Você se sente julgada pelos seus cachorros? Nossa, muito. Muito. O tempo todo. O Billy não tanto. O Billy é muito de boa, cara. O Billy é de bem com a vida. Pra ele tudo tá bom. Tendo comida e carinho, pra ele tá ótimo. Agora o Cocada, assim, ele odeia que eu abrace o Vitor, meu marido. Odeia que a gente fale só eu e ele. Ele odeia qualquer tipo de interação que não sou eu, ele e alguém. Tipo assim, se ele não tá participando da interação, ele odeia. E aí ele julga muito e ele interrompe. Ele interrompe, ele tipo, entra no meio, se a gente tá se abraçando, ele se enfia pra… Os seus bichos não têm ciúme, não? Tem de tudo, entre eles, inclusive. Eu acho engraçado. Tem gente quando os bichos olham profundamente no olho, olha fundo. Tem várias pessoas que ficam com muita vergonha. Eu sem graça. Como se estivesse conseguindo ler a mente. Sabe o que eu fiz Assim, outro sabe? dia? Eu sem querer, eu ligo a caixinha de som, né, em casa. E aí eu me peguei dançando, assim, arrumando a casa dançando. E daí o meu olhar cruzou com o da Patolina pelo espelho. E ela tava tipo assim, ó. Mãe, que cringe. Eu parei na hora, assim, falei, gente, eu tô dançando muito mal. Eu fiquei super envergonhada. E aí eu vi que você contou que quando você foi adotar o Billy, você tava recebendo vários sinais. Conta um pouco da adoção dele, que parecia que você tinha que pegar outro cachorro. Cara, porque assim, a adoção do Billy foi o seguinte: ele morava num escritório e a gente conhece o dono desse escritório. Só que Golden é muito carente, né? Não sei se é o meu Golden, que é a primeira vez que eu tenho um Golden. Mas é um cachorro que é muito carente, ele gosta muito de atenção e tal. E aí ele tava morando no escritório, e aí ele ia pra casa das pessoas eventualmente. Às vezes ele ficava sozinho no escritório, até de fim de semana. E aí o dono começou a perceber, o dono do escritório, né, começou a perceber que ele tava ficando com alergia, assim, e se lambendo muito de ansiedade, né? Provavelmente de ficar sozinho. Tadinho. E aí, isso foi setembro do ano retrasado, e a gente falou, a gente vai adotar ele, manda pra gente. Só que aí na hora que a gente foi adotar, o pessoal do escritório falou, não, meio desbaratinou, porque todo mundo era muito apaixonado. Ele é um cachorro muito encantador, assim, né? E aí, acabou que a gente fez todo o enxoval dele também, amiga. Preparamos tudo, avisamos na creche que ia haver mais um cachorro. Assim, a gente tava recebendo um novo filho em casa. E aí, miou. E aí, eu senti que eu tinha perdido um filho, assim. Eu falei, meu Deus do céu, não vai mais ter. Eu com 2 caminhas, sabe? Uma coisa assim. Fiquei em baixo astral e falei, não vamos mais falar disso. Isso foi setembro. Aí, no dia 1º de abril do ano seguinte… Nossa, demorou! O dono liga pra gente, a gente tava na fábrica, eu e o Vitor. Ele falou, vocês ainda querem o cachorro? Aí a gente falou, sim. Então tô passando aí pra deixar agora. Já mandou foto dele com banho tomado. E aí a gente não teve nem tempo de, sabe, planejar tudo, né? Mas já tava tudo tão pronto e era dia 1º de abril. Eu falei assim, aí eu falei pro Vitor, se for mentira, a gente vai pegar um Golden de qualquer jeito. Tipo assim, a gente vai sair daqui e procurar um Golden pra adotar.
Porque não é possível. E aí aconteceu isso. A gente tava no meio de uma reunião com o banco, inclusive com o gerente do banco. Chegou o Golden lá no escritório. E aí eu falei, gente, o que eu vou falar pro Cocada quando eu chegar em casa? E aí ele chegou. Não, foi muito engraçado. Ele chegou. O Cocada, primeiro que ele ficou assim. Tipo assim, com uma cara de em choque. Ele foi aonde o Cocada dorme, que é na minha cama. E fez xixi, levantou a pata e fez xixi. Eu olhei pro Cocada e ele tava assim, ó, boca aberta. Eu amo os protestos. Juro. Porque E aí foi essa tentativa de adaptação. Mas assim, o Billy ama o Cocada não gosta do Billy. E aí… Ai, jura? Porque eu acho, que era o que você tava dizendo, eu acho que o Cocada sente que ele é humano e o Billy é o cachorro. É isso. Isso, eu também apostaria um pouco nisso. E aí a gente fica tentando falar pro Cocada, você é cachorro. Tem tipo cachorro assim. que você deixa no daycare, ou você põe com outros cachorros, só falta ele olhar e falar assim, meu, o que você me deixou aqui com esses bichos aqui, né? Tipo, é sério? Vocês estão indo embora, eu vou ficar aqui com essa galera aqui, com essas criaturas. Ai, que nojo esse pessoal, né? E tem uma diferença de Mabel e Dudu também. A gente aluga, às vezes, de final de semana, né? Casa de campo e tal. E a Mabel, o Dudu, mesmo muito novinho, ele não sai de perto. Ele fica com o bando que somos nós. Sim. Mas a Mabel, que eu acho que ela também… Acha que é humana? Não, ela tem um raciocínio mais Billy. Ah, tá. Você sente que passa um ventinho, sabe? Na cabecinha, ela tá sempre meio olhando pro nada, sabe? Assim, ela Feliz vai no indo, simples. Feliz no simples. Ela vai indo, e de repente tem um momento que assim… Cadê a Mabel? Sabe? Fica todo mundo desesperado. E ela não percebe, e ela vai indo. Foi-se embora. Ela não gente, fica o Billy junto. é igual, amiga, do passado. A gente teve uma época que a gente alugava uma casa lá em Atibaia, que é um condomínio fechado. E essa casa não tinha muro. Então a gente ficava muito atenta o tempo todo pra eles não saírem. Mas o Cocada, eu nem me preocupava. Porque assim, se eu ia no banheiro, ele já ia atrás pra fazer a minha guarda. Aí, de repente, cadê o Billy? Cadê o Billy? Cadê o Billy? Cadê o Billy? Aí a gente desceu numa rua, ele tava assim… andando, passeando, tipo, oi, gente, vocês já viram aqui? Tipo assim, tem uma pizzaria. Você acha que ela vai aprender a ficar mais junto ou é da personalidade dela? Olha, eu acho que é da personalidade. O que acontece é que às vezes, quando o cachorro é assim, que nem quando ele é filhote, ele é de um jeito, aí adulto geralmente é mais estável, e às vezes quando eles começam a ficar velhinhos, eles também acabam mudando um pouco, e aí não sai tão de perto, às vezes acontece. Mas normalmente é do cachorro isso já, assim. Ela vai O cachorro indo. que vai explorando mesmo, vai embora. Eu acho que no caso do Billy, não sei a Mabel, mas ela não é… Eu vejo que ele não tá nem explorando, ele tá assim… Deixa Não, a vida Mabel, me levar. não, a Mabel tipo tá assim, caçando. não percebeu. Vai. Ah, ela caça. A Mabel tá caçando, ela tá, tipo, no faro, louca. E ela vai indo, vai indo, vai indo. E aí, outra coisa que eu fico pensando é… meio de como que sobrevivem as espécies. Porque assim… o York, ele não é a melhor raça pra ir pro mato. Porque, às vezes, ela é peluda, né? Então ela vai andando e vão grudando coisas, assim. Sim. E aí, de repente, eu vejo que ela já tá andando assim, porque tem um graveto. Sim. Eu acho que se eu deixar ela mais 5 minutos, ela tá paralisada em folhas, assim, não ia dar certo, né? Mas assim, os terriers, assim, eles caçavam mesmo, né? E assim, o fato deles serem pequenininhos pra entrar nos lugares, mas necessita de um cuidado nosso. Eles não estão preparados pra qualquer ambiente. E até carrapicho demais ali pode fazer com que eles vão ficando todos presos mesmo, né? Que são… Eu tenho que ficar horas limpando. Aí eu ponho de barriga pra cima na minha perna e ela fica assim. E eu vou tirando folha e a gente vai pondo do lado. Que o engraçado é eu ver o quanto ela coletou no pelo de folha. E vira um bolo, assim. Sim. Eu não sei como sobrevive. É que aí eles acabaram ficando, né? Assim, você pega assim, tem as linhagens de trabalho, tinham. E aí tem os que você já vai deixar com o pelo mais comprido, que você tem outros cuidados. Mas assim, é impressionante, mesmo esses que são muito mais agora pra companhia, vamos dizer assim, a habilidade que eles têm pra caçar rato.
Você já experimentou, amiga? Não, a gente nunca teve essa oportunidade. Então, quando apareceu um, você já testa. Até um pouco de obsessão com barulhos que lembram rato, como por exemplo, máquina de lavar ou aspirador de pó e tudo mais. Eles às vezes entram uma bolinha, aquela compulsão e tal. Muitas vezes é esse instinto aí que foi selecionado pra caçar o bicho. E o Border Collie pra ficar rodeando. E Golden pra entrar na água. Ou carregar coisa na boca. Nossa, gente, nem me fale. A da bolinha tem, né, também, obsessão. O cocada, ele bota 2 bolinhas na boca sempre. Independente se ele tá brincando ou não. Tipo, se a gente for agora em casa, ele vai estar com 2 bolinhas na boca. E o Billy, essa coisa da água. Quando a gente adotou ele, veio com um manual do pessoal do escritório, assim. Aí ele… não sei o que lá, precisa fazer não sei o que, precisa escovar uma vez. Aí tinha, cuidado, adora piscina. Uma observação. E tem que tomar cuidado mesmo, porque eles vão lá e pulam. E às vezes não tem uma maneira deles saírem da piscina. É perigoso. E aí pode ser perigoso. Sim. Aí outra coisa que eu também fiquei pensando, só pra gente já ir indo pro final, tá? A gente fica muito obcecado por eles, né? E eu crio novos apelidos, né? Então tem o nome, mas tem variações infinitas do nome. Eu tenho uma história muito boa pra contar disso. Você vai contar. Variações infinitas do nome. E daí eu também vou criando jingles, né? Não sei se foi minha passagem pela publicidade, mas cada pet tem seu hit em casa. E às vezes eu tenho a impressão que eles estão de saco cheio de mim. Eles podem ficar cansados… Da gente? Podem. Podem sim. Podem sim. Uma nova noia instalada. E eu vejo isso direto acontecendo. Ai, tô fazendo carinho. Aí eu falo, ele já não tá mais afim do seu carinho. Ele rosnando e você lá, fazendo ele tá carinho. Mostrando claramente. Ou então a pessoa que pega no colo e tá no colo várias vezes, né? Cachorro com criança, muitas vezes você vê claramente que eles estão precisando de uma proteção contra a criança. Aí você fala assim, mas não tá querendo carinho, mas eu quero dar. Então assim, a parte do carinho é a nossa carência também. Então às vezes a gente incomoda eles. E pode ser às vezes com som, mas pegando tem colo, chamados, com carinho. Tem chamados que eles respondem. Porque tem um jeito que eu falo, que é ridículo, que vem só o Cisco. Vai ter que fazer, faz, amiga. Cisso de money. Cadê o Cisso de money? Aí vem só ele. Aí vem só ele, ninguém se mexe. Sim. Ninguém se mexe. Não, e eles aprendem, eles podem aprender um monte de apelidos. Ele não precisa ter só um nome. Pode ter um grupo de nomes que ele responde. E às vezes até… os nomes que são parecidos e tudo mais, ele pode associar aqui quando são esses nomes parecidos, tem a ver com ele. É o dele. Gente, olha o que aconteceu comigo. O Cocada, ele chama Cocada, e aí ele tem um apelido que é Titso. Porque o caminho foi que ele amava petisco, aí virou petisco, aí virou petizzo, e depois virou titzo, com esse sotaque. É sempre assim o caminho. E hoje a gente nem chama ele mais de Cocada, só quando vai apresentar pra outra pessoa formalmente, assim. Mas em casa a gente chama ele de titzo, titi, tipo assim, como vai? Aí tá. Aí foi Dia das Mães do ano passado. Aí a creche mandou assim: Lela, a gente tá fazendo um vídeo com o jeito que cada um chama o seu cachorro e o nome verdadeiro. Manda o nome que você… E o Billy ainda não existia. Manda o nome do Cocada. Aí eu botei, Cocada Titso. Aí saiu o vídeo. Gente, eu vou mandar pra vocês. É assim, Mel, apelido Memelzica da mamãe. Beth, apelido, sei lá, Titica de não sei o quê. Tipo, tudo umas… Cocada, apelido Titsu. Tipo assim, nada a ver. E eles botaram por último, tipo assim, pra disfarçar. Ou pra marcar. Esse aqui a gente não entendeu. Olha esse que fechou. Era tipo, fedidinho da mamãe, sabe? Umas coisas assim. E aí, Cocada, Titsu. Tipo assim, não. O meu foge muito. Assim, o Caíto, que foi, né, que fiquei mais tempo… Ele tinha muitos apelidos. Ele tinha, assim, era Caíto, mas ele tinha… O que eu mais chamava era Wallace Nini. Eu entrava em casa, a Thaís sabe. Eu entrava em casa e falava… E tinha música, né, que era Wallace Nini. E fazia…
que tem cada um, às vezes tem sua voz, que depende da personalidade, Sim, você vai fazer a voz. A Pamela, como é a tímida, ela passa por mim, oi, mamãe! Porque a menor voz é a da Pamela. E ela sabe que é dela. Não, e o Billy a gente também quase não chama de Billy. Às vezes a gente chama de Bibi, mas em geral é cacareco. Porque uma vez a gente mandou ele tosar, ele voltou careca. A gente ficou, meu Deus, tá careca, cacareca, cacareco. Isso de tosar e se sentir feio é real? Ah, não acredito, não tinha essa noia. Tô mal agora. Então, assim, eu não diria de se sentir feio, mas de mudar completamente o comportamento do animal. Mentira. É super comum. O Caíto. E muitas vezes você vê que é uma sensação negativa. É como se ele perdesse a coragem. Eu acho que é muito mais assim, como se sentindo assim, diferente. É como se… vento, peso, tamanho. Sim. Tudo isso acaba afetando. Se o cachorro já é um pouco inseguro, Ai, que dó do aí, nisso. aí ele pode ficar. Ele pode Falou isso com a gente. ficar estranhando. Mas no verão é bom tosar, né? De qualquer forma. É bom, mas assim, tem alguns animais que realmente, assim, você tem que tomar cuidado quando a mudança é muito brusca. Porque ele pode, você teria Cortar que… só as pontinhas. Amiga, eu pensei nisso na hora, cortar só as pontas. Tem, assim, mas tem animal que não tem problema, que ele vai ficar um pouco esquisito, mas depois tá tudo bem. Mas assim, quando um animal é realmente ali muito medroso, né, inseguro nesse sentido, aí uma tosa radical pode deixar ele mais inseguro ainda. E às vezes os outros cachorros, os outros bichos também não reconhecem. Ai, que dó, meu Deus! A gente tem isso semanalmente com o banho. Ai, meu Deus. Isso, quando vai ao banho, às vezes só de ir no veterinário, então, e você volta, tem inimizades com gato mais comum Muito ainda, que forte. acontece porque você levou um bicho e trouxe de volta por uma hora e de repente eles eram amigos e não são mais por Meu causa disso. Deus. Tem. Aí sabe o que eu faço? Eu pego a escovinha, a luvinha de pentear. E aí eu penteio todo mundo pra ir misturando o cheiro de todo mundo. Porque, cara, o Bibi, que é o gato mais velhinho, ele é muito alérgico. Então ele tem umas secreções, assim, nos olhos. Ele é persa, então ele tem bastante secreção. Sim. E às vezes fica melado de orelha e tal. E ele toma medicação e às vezes dão um banhinho nele. Pronto. Acabou. Cara, é um inferno. Fica um complô contra ele. Dele chegar, a Pamela que ama ele, chega perto do cheiro Gente. Sim. e fica assim uns 3 dias. É super Nossa, eu não comum e dá sabia muita disso. dó de ver, às vezes, exatamente gatos que se davam muito bem. E aí a pessoa não sabe, coloca ele lá, ele apanha e tal. Ai, meu Deus, e às vezes começa uma inimizade. Mas aí depois passa, quando vai… Não, Nem passa, sempre, sim. então, mas nem Dos sempre. meus, sim. E Nem é? sempre. Às vezes, Meu por isso que tem que tomar Deus. cuidado. Assim, o importante é quando chega… Isso que você fez é muito legal, de escovar com um ou outro e tal. Mas assim, é dar um pouco de tempo pra não chegar e jogar ele já junto com o outro. Então você tem que meio que proteger… Sim. Às vezes até inibir um ataque, alguma coisa, e depois de um tempo já tá… Ele acostuma- rola, porque o Bibi vai bastante por causa da alergia, ele sai mais de casa. Os outros saem super pouco, só se vai tomar vacina e tal. Mesmo só indo tomar vacina e voltando, Já pode dar. já dá. Já pode E outra dar. coisa que eu faço também que funciona quando chega gente nova é, né, eu demoro pra apresentar e depois, quando é filhotinho, eu vou apresentando o bumbum, sabe? Sim. Então eu vou dando o bumbum pra todos cheirarem. E é muito engraçado que fica quase uma fila, assim, e aí Tô cheirando… cada um tem a sua vez de cheirar o bumbum do filhote. Eu às vezes faço isso também. É bom, né? Funciona. É bom, até porque a cabeça com a cabeça, tanto o cachorro quanto o gato, a chance de sair um tapa no olho, uma mordida é muito maior. E é muito comum vários bichos não quererem atacar a bunda ou o rabo. Por um motivo, assim, que até dá pra entender, assim. Então, você imagina você é um cachorro ali. Se você morder o rabo ou a pata de trás, o outro vira e pega na sua garganta. Ou pega, ou imobiliza você. Então, você não pode, vamos dizer assim, se imobilizar se não for na cabeça do outro ou em algum lugar que eu vou realmente Faz sentido. ter chance de ganhar a briga.
Faz sentido. E outra coisa que acontece em casa é que a gente morre de rir. É muito comum os cachorros quererem roubar a comida dos gatos, que a gente tava falando isso antes. Acho que é mais saborosa, né? Mais gostosa e tal. Então, é meio impossível bloquear essas ações. Então, acaba acontecendo. Mas, o contrário que acontece, quando eu ponho a comida da Mabel, a Pamela vai, cheira e faz o sinal de enterrar. Como se fosse… A gente morre de rir, parece que ela tá falando, é um lixo esse cocô, eu vou enterrar. Por que faz isso? Porque acha ruim o cheiro? Eles enterram por alguns motivos, mas assim, o que acontece? Junta mosca e outros, vamos dizer assim, outros parasitas e tudo mais. Então, assim, tanto comida, é que gato enterra menos, mas tanto comida quanto as fezes, o xixi, eles podem enterrar, não só deles, como de outro. Então acontece de gatos esconderem, é muito mais comum em cachorro, mas esconder também a comida. Então não é necessariamente falando isso aqui é um cocô, né? Nossa, que nojo a sua comida. Ela começa a enterrar. Mas achei muito inteligente eles fazerem isso pra não dar parasita e mosca. Não, gato, eu fico muito impressionada com filhote de gato, porque… O Francisco, que é o Cisso de Mani, ele foi encontrado num terreno baldio, ele tinha assim… 10 dias. E eu conheci o Francisco quando o Romeu tava morrendo. Eu cheguei com o Romeu péssimo, sabia que não tinha mais o que fazer. E quando levaram o Romeu pra fazer os exames, a minha veterinária falou: olha, chegou esse bebê, a gente tá dando mamadeira. Eu falei: ai, posso dar? Ela falou: pode. Aí eu fiquei dando TT pra ele, imagina, né? Eu tô esperando a gente encerrar pra fazer várias outras perguntas aqui pro Dr. Pet. Ai, assim, me chamem sempre pra falar sobre pet, porque eu acho que é o meu assunto preferido. O da Lela eu também sei que é. Queria muito agradecer, Dr. Pet, a sua presença. A gente amou. Ai, que bom, que bom. Bom, eu adoro esse assunto, não tem, né, nem como não gostar. Eu acho fascinante e obrigado pelo convite. Quer deixar suas redes pro pessoal te seguir? Alexandre Rossi _oficial. Tá. É no Instagram. Amiga, quer deixar suas redes, seus arrobas? Vai. Tem @Lela_Brandão. Não, @Lela.Brandão, minhas redes, tanto no Instagram quanto no TikTok. Minha marca de roupas confortáveis para mulheres, @lelabrandão.co. E o meu podcast é Gostosas Também Choram. Quem quiser ouvir, sou eu falando sozinho com as vozes da minha cabeça. Tá no Spotify, né? No Spotify e todas as suas plataformas de áudio favoritas. E com essa a gente se despede. Obrigada, NexGard, por patrocinar esse episódio. Eu amei ficar falando só de bicho. Aproveita aí pra garantir NexGard Spectra pro seu cachorro. O único tablete 4 em 1 contra sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. E é uma dose por mês e ele já fica protegido disso tudo. E ainda tem sabor carne, que fica fácil de administrar. Vem aqui no QR Code ou no link da descrição aí do episódio para ganhar 20% de desconto em NexGard Spectra lá na Cobase. É só usar o cupom 20NexGard. Aproveita aí porque o cupom é válido até o dia 31 de dezembro. Tchau, até o próximo! É Nóia Minha é um show produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Ilustrações, Ale Calco. Trilha sonora por Zamundo Studio. Até o próximo episódio.